Olá, para você que acompanha a TV Alerj, um programa Arena Esportiva mais do que especial, com 3 convidados aqui no Palácio Tiradentes para falar sobre a exposição que conta parte dos 75 anos do Maracanã. Vamos receber a Ana Carolina, uma das monitoras dessa exposição. Ana, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Obrigada, estou muito feliz de estar aqui com todos vocês. Eu que sou apaixonada por futebol, uma honra estar ao lado do Joel e estou feliz também de estar representando a exposição hoje. Também o diretor-geral da Alerj, Marcos Brito, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado, é um prazer enorme estar aqui. Quando a gente planejou a exposição, eu não sabia que a gente ia ter essa experiência fantástica de estar com o Joel aqui hoje, que é um ídolo do coração nosso. E o Marcos Brito já deu um pequeno spoiler. Contamos com a presença ilustre de Joel Santana, único treinador campeão pelos 4 principais clubes do Rio, Flamengo, Fluminense, Vasco e Botafogo, e que deixou sua marca em todos os clubes por onde passou. Seja muito bem-vindo ao nosso programa, Joel Santana, o verdadeiro rei do Rio. Essa que é verdade, isso não pode mentir. De qualquer maneira, eu quero agradecer a todos pelo convite, é uma honra. 75 anos de Maracanã é coisa pra caramba, e nós vivemos a vida do Maracanã praticamente. Dos 5 clubes do Rio, ou melhor 6, porque não falo do América, eu fui técnico do América, fui técnico do Olaria também. De qualquer maneira, essa lembrança é uma lembrança que vai ficar, é gratificante, e nós ficamos honrados de estar aqui presente com vocês. Muito obrigado uma vez a todos. Vamos lá, cara. Joel, começando por você, um dos técnicos mais homenageados na história do Maracanã, que no ano passado colocou seus pés na calçada da fama. Como que foi esse momento para você? Gratificante, cara. Sabe por quê? Porque no nosso país, a gente tem mania de fazer esse tipo de homenagem. Quando a gente já se foi fazer um busto, pô, aí já se foi, pô, lá do céu não dá para ver, cara. Uhum. Ou melhor, dá até, mas já estou longe, não estou perto dos meus amigos. E o Maracanã trouxe essa lembrança para dentro do meu coração, dentro da minha vida. Eu que tantas vezes ri e chorei ali dentro, ganhei muito e perdi muito. Mas como eu fui gratificado pelo maior vencedor dentro do Maracanã, isso é uma honra muito grande. Eu nunca pensei de acontecer um negócio dentro da minha vida. Eu que sou de Olaria, saí da Rua Bariri, de pé no chão, colégio público, e agora sou homenageado pelo maior estádio do mundo, Maracanã. Isso é uma honra. Marcos Brito, quando a gente fala de Maracanã, é um símbolo, patrimônio cultural, não só do nosso estado, mas do futebol mundial. E o Palácio Tiradentes também tem esse papel, esse lado cultural. Como que é receber o Maracanã aqui dentro do Palácio e fazer essa união de culturas? Esse ano também, nós tivemos 50 anos da Alerj, né? Com a fusão do estado da Guanabara com o estado do Rio de Janeiro, e faz 50 anos e, coincidentemente, 75 do Maracanã. O Maracanã ele é 25 anos mais velho do que a própria Alerj em si. Sim. E o Palácio Tiradentes, apesar de ser um símbolo da história democrática do Brasil, falando de poderes, ela ficou representada nesses últimos 50 anos como a sede histórica da Alerj. Sim. Então, assim, é um casamento fantástico para a gente. Eu sou muito agradecido por estar, né, participando desse processo. É um deleite tanto ver o Palácio pulsante, quanto ver o Palácio se relacionando com outras vertentes culturais e esportivas do nosso estado, né? Então, essa exposição, minha esposa até brinca, ela veio comigo visitar a exposição, e ela falou assim, parecia que você estava criança. Eu falei, que você lembra quando você era, né? E ia para o estádio assim, foi muito especial para a gente receber, não só como, né, falando em nome do presidente, o deputado Rodrigo Bacelar, não só como instituição, mas como cidadãos também, né? Que vivemos um pouco dessa história. Sim. Temos a oportunidade de conviver e conhecer pessoas que fizeram essa história, fizeram parte dessa história, né? Que estão aí representadas nos corredores da exposição, que a Ana conta muito bem, né? E Ana, o Marcos falou sobre um momento importante, que é reviver essas memórias. Como que é a reação do público quando chega aqui no Palácio Tiradentes e se depara com esse grande acervo na exposição? É incrível, né? As pessoas se surpreendem muito mesmo pela bem completa, por a exposição estar bem completa, né? Desde a criação lá em 1950 até os dias de hoje. Então é muito surpreendente ver, as pessoas chegam a se emocionar mesmo, principalmente ali na sala do Pelé, as pessoas saindo, já vi as pessoas saindo dali emocionadas por toda a história que está sendo contada. Agora, já uma curiosidade, a Ana, ela é vascaína, e uma das primeiras lembranças que ela tem do Vasco
é na Copa Mercosul de 2000, no qual você era treinador. Né? Como é que foi essa primeira lembrança do Vasco, Ana? Eu sempre falo que essa é a primeira memória que eu tenho do Vasco, é aquela final da Mercosul. Eu lembro muito do meu pai, minha família se reunir, que foi um jogo muito eletrizante, né? Uma virada histórica. A gente até tem aqui, ó, na exposição o jornal do título. E que é tido até hoje como uma das maiores viradas do século, né? E é a primeira memória realmente que eu tenho do Vasco, é essa final da Mercosul. E aí, Joel, surge uma grande dúvida, porque o Vasco vai para o intervalo perdendo de 3-0 e ali surge o dedo do treinador, né, de fazer uma modificação, uma alteração no intervalo, tirando o Nasa, colocando o Viola, e o Vasco volta para esse segundo tempo, buscando esse resultado e acaba se sagrando campeão. Além dessa alteração, conta um pouco dos bastidores ali, do que aconteceu naquele vestiário para ser tão revolucionário e o Vasco conseguir uma das maiores viradas do século. Como tudo na vida, aquilo ali é uma história muito grande. Se você quiser saber todas as histórias, meu livro está na prata, não vai esquecer não. O livro está na prata, livro, né? Meu livro tem que fazer o merchan do meu livro. Mas tem uma história, você não ganha o jogo no dia do jogo. Sim. Tudo na vida é uma preparação. O bolo não é gostoso da hora que ele sai do forno, é gostoso da preparação. E o futebol não é receita. Futebol, você tem que ter experiência e, acima de tudo, personalidade para dirigir o clube do tamanho do Vasco da Gama e quem estava jogando naquele dia. Sim. Nosso ataque era Mauricinho, nosso ataque era Roberto, Romário, Juninho Paulista, Juninho Pernambucano e nada. Nós jogávamos disfarçado. Você tem que ter plano 1 e plano 2. Jorginho Paulista do lado, e o Pimentel do outro lado, um negócio assim. Então, nós criamos uma história, e já na véspera do jogo eu tive um probleminha interno, que aí é outra história. E armamos o nosso time. Eu fui convocado no dia de domingo. Eu me ligando no dia de domingo e falou, estou te convocando para vir no Vasco. Quando é que eu me apresento? Agora. Aonde? Da Degão Português. Fui para lá, é isso, está uma situação difícil, estamos ganhando deles lá dentro, Parará, Pão Duro e coisa e tal. E o que você quer fazer? Eu quero... Amanhã de manhã vamos treinar, à tarde então vamos para São Paulo. E chega para ser campeão. Vamos para São Paulo, ver logo o problema, o que vai acontecer. Aconteceu que, na hora do jogo, daquele jogo, eu tomei 3 gols em 8 minutos, sabia? Dos 35, dos 45, 10 minutos, eu tomei 3 gols rapidinho, mas cada besteira que nós fizemos não dá nada. E já saímos, a torcida do Palmeiras levantando, somos campeões, campeão. Um jogador encarnou no Romário, o Romário ficou na dele. Que teve uma estrela também nesse dia, né? Não, mas o Romário, o goleador, ele atrai a bola. Sabe qual foi o melhor jogador naquele jogo? Teve um bom jogador? O Juninho. Juninho Paulista. Juninho Paulista. Jogou pra cacete. A bola batia lá, só para o Romário Pima. E o primeiro pênalti, rasgaram a canela do Euler. Uhum. Olhei e falei, Euler, tu vai sair? Falei, pô, professor, agora que ficou bom? Eu também não peguei na bola, agora que ficou... Não me deixa. Ele voltou. Então, nós mandamos um time, mudamos a nossa maneira de jogar. Quer dizer, pô, tu tira um cabeça de área, bota mais de um atacante, tu tem que ser atrevido e abusado. O que eu pensei? Toma de 3, quem toma de 3, toma de 6. Eu vou para bola. Vai para cima, né? Bota o time para cima. E foi o que aconteceu. Qual é a sua lembrança que você tem do Maracanã, como torcedor principalmente? Não é nem coincidência por ele estar aqui, mas é 95, apesar eu ter 2 outros momentos relevantes, assim, a oportunidade de ser campeão da Libertadores com a minha filha no Maracanã é uma coisa que vai ser inesquecível. O gol do Washington, Coração Valente, contra São Paulo, 2008, aquilo dali, isso, né? Agora, o gol de barriga, aquele grupo icônico, que o Joel montou do Fluminense em 95. Ali, realmente, Davi contra Golias, não é, Joel? Sabe o que aconteceu ali naquele campeonato? Primeiro jogo, nós vamos jogar em Madureira, nós perdemos do jogo. Foi. Perdemos do jogo. O torcedor do Fluminense ficou louco. Mas aquilo ali, rapaz, tem coisa que Deus te ajuda. Vou te avisar. Porque eu tinha dúvida de alguns jogadores que não tinham que jogar, eu tinha que mexer no time. Mas o cara, aquele garoto que você gosta dele, pô, vou ver se ele vai melhorar, não melhorou. Falei, agora eu tenho que fazer. No outro jogo, nós fomos jogar nas Laranjeiras, campo lotado, torcedor do Fluminense
chateado, porque tinha que ficar chateado. Nós jogamos contra o Campo Grande, um time pequeno, nós metemos 4-2. E chateado, nós saímos carregados. Ainda nem virou festa. Fomos embora. É fogo, cara. Não, e a torcida do Fluminense tem isso também, né, já? Ela é muito de picos, né? De altos e baixos, né? Um dia o cara não presta, no outro é o rei, entendeu? Um dia, naquele ano de 95, assim, eu tinha 20 anos, né? Bastante tempo. Mas, assim, a história de você ser campeão carioca, na época tinha outro simbolismo. Foi, né? No ano do centenário do Flamengo, sim, não deixar o Flamengo ser campeão, né, Joel? Tudo com não sei de nada, ele tá falando. Não me comprometa, pelo amor de Deus. O Eurico Miranda dizia uma frase que contra o Flamengo era um campeonato à parte. Sabe quantos anos o Fluminense não era campeão naquele ano? Quantos anos o Fluminense? A última vez foi em 85. 10 anos depois. 10 anos. 10 anos depois. 10 anos na fila. E tem uma coisa que pouca gente, não sei se o Joel alguma vez já falou ou já pensou sobre isso. Quando a gente perde o brasileiro, e assim, a gente não tinha time para ser semifinalista. Tinha trabalho, né, Joel? Tinha trabalho. Muito. Não tinha time para ser semifinalista brasileiro. E a gente acreditava que a gente ia ser campeão brasileiro, que a gente ia ganhar. Não chegou até o ponto que acreditava mesmo. E era uma época que o campeonato carioca tinha um peso muito grande nessas decisões. Teve peso. Né? Para o ano do clube em si. É porque o campeonato carioca é o seguinte: joga Vasco e Flamengo Botafogo. Aquela gozação, mais de uma semana. O campeonato brasileiro, outro dia acabou. Ninguém acabou. Você ganhar ou perder do Santos não tem zoação. Você ganhar do Flamengo é uma semana. Né? Só que, só para completar, assim, logo depois que o Joel sai, o Fluminense entra na sua pior era. Então, quando a gente retoma lá na frente, saindo da Série C, voltando para o Brasileiro, a esperança que a gente tinha era 95. Era 95. Isso é interessante, né? E assim como uma partida de futebol, a gente vai para um pequeno intervalo e daqui a pouquinho a gente volta. Continua com a gente. Estamos de volta com o programa Arena Esportiva, mais do que especial, aqui no Palácio Tiradentes, recebendo 3 convidados para falar sobre a exposição que conta aí um pouco dos 75 anos do Maracanã, com um grande acervo. Joel, uma curiosidade é que muita gente criticava o uso da prancheta pelo Joel Santana, virava muito meme, a mídia falava muito sobre o uso da prancheta e hoje a gente vê alguns treinadores utilizando bilhetinho, uma colinha atrás da garrafa. Como que você enxerga isso hoje? É porque eu atingi na frente que eles não tinham coragem de fazer. Na realidade, qualquer diretor de filme, qualquer diretor de televisão, você mesmo tem um documento que você segue um roteiro. Eu tinha um roteiro para acompanhar. E aquilo ali eu adotava tudo que o treinador fazia, eu deveria fazer, e como o jogador jogava, é onde que eu tinha que ganhar. Porque tu chegar no vestiário, vamos lá, tu não vai ganhar jogo. Tu tem 5 minutos para apontar onde está errado, que a gente tem que direitar, e mostrar subsídios para a gente tentar ganhar o jogo. E fazer as mexidas que terão que ser feitas. Então eu anotava tudo. Até o comportamento do treinador, adversário, eu adotava. Por quê? Tal hora ele vai fazer isso. Porque você vai pegando manias. E essas manias a gente adotava. Qualquer ganho que dá no futebol, você vai ganhar o jogo. Guardado, experiência para... Futebol é decidido por detalhes. Detalhes positivos ou negativos. Então, eu adotava os detalhes dele, ficava olhando para ele como eu estou olhando para você. E eu adotava tudo na minha vida e guardava. Se eu jogasse com ele daqui a 3 meses, eu ia lá no meu catálogo, ia lá procurar, botava ali, gravava ali e escrevia mais. Era um dom, cara. Como que é a reação do público ao chegar aqui e revisitar essas memórias? Porque a gente observa o cenário da seleção brasileira hoje, por exemplo, não é um cenário muito bom, muito atrativo para os novos torcedores, né? Como que é a reação dos pais, das famílias, das crianças que chegam aqui e observam esse grande acervo, momentos históricos de títulos, de campanhas, de jogadores icônicos do nosso futebol? Sim, está sendo bem legal, porque tem muitos pais trazendo filhos, né, contando. É muito legal você ver os pais contando para os filhos como que era no tempo deles. E traz essa nostalgia mesmo, né? E eu escuto muito falando, isso aqui que era época, isso aqui, porque traz aquela nostalgia e aquela esperança, né? Então, é muito legal essa... Passando de pai para filho, né? Relembrando todas as histórias do Maracanã. E, Marcos, o Palácio também tem essa função muito importante, né? De reviver
essas memórias, não só do lado cultural, mas aqui a gente tratando de política do Parlamento Fluminense. Temos ações, atividades durante todo o ano em que as pessoas podem conferir, saber mais um pouquinho da história, revisitar essas memórias e contar um pouco do que nós vivemos, da nossa história. A gente propôs isso para o Palácio, né, nessa gestão do presidente Rodrigo Bacelar, do Palácio ele estar vivo diariamente, rotineiramente, né? Então a gente tem os 2 andares de visitação que são ainda preservados, o espaço do plenário, mais esse ambiente aqui, que é um ambiente em que a gente tem as salas das comissões, a gente consegue, na visita guiada, contar um pouco da história do que é a atividade do Legislativo pelo seu prédio mais icônico, né? E a gente, ano que vem, em 2026, vai comemorar os 100 anos do Palácio Tiradentes, né? Do Palácio como um ambiente, um cenário do desenvolvimento da democracia, da história da democracia no país. A gente quer aprofundar essa estratégia de trazer o público para dentro. Como eu estava conversando até com o Joel aqui, a gente precisa ter um desafio grande agora de fazer uma divulgação maior para alcançar, né, o público em geral como uma alternativa de entretenimento, de lazer, de conhecimento. E, ao mesmo tempo, estamos aprofundando no Palácio, com a criação do Centro de Documentação e Memória do Legislativo, a questão da disponibilização do acervo histórico desses 100 anos de Palácio Tiradentes. E aí eu vou cobrar de você um pequeno spoiler para quem está assistindo a gente. O que está sendo preparado para esse momento especial do Palácio Tiradentes? A gente pretende fazer um seminário grande, uma semana de comemorações, e do final do ano até maio, a gente ter comemorações, eventos especiais todos os meses até eclodir com esse seminário, né? Mas aí daí para frente é a programação. E aí você que está assistindo a gente, fica ligado, antenado nas redes sociais, na TV Alerj também, que com certeza a gente vai estar divulgando essa programação e toda essa experiência. Joel, para você, como que foi reviver esses momentos? Ali temos jogos importantes, temos camisas históricas de ídolos importantes do nosso futebol, que você com certeza fez parte de diversos momentos nesses 75 anos de história do nosso estádio. A história é feita dentro de um parecer, dentro da nossa democracia, dentro da nossa maneira de ser, que nós precisamos acompanhar mais. Ter divulgado, trazer crianças, trazer pessoas para conhecer por que nós somos 5 vezes campeões do mundo, o porquê que nós tivemos Garrincha, o porquê que nós tivemos Pelé, Jairzinho, vai por aí afora. Por que nós fizemos isso? Porque antigamente nós fazíamos jogadores. Eu conheço uma escolinha que era do Botafogo, que era a escolinha do Neca, que era na Pavuna. Escolinha do Fluminense, agora em Xerém, escolinha do Vasco. Quer dizer, o garoto do futebol, ele tem que entender o porquê nós chegamos a esse ponto, a esse passo. Só entende quem vê. Sim. Então tem que trazer ele aqui, chamar ele aqui, divulgar mais, porque isso daqui é um acervo que a gente tem que ficar guardado dentro da nossa vida, isso fica gravado dentro da nossa cabeça. E detalhes de história do futebol, para o jogador conhecer e saber, e vir aqui, sair feliz, satisfeito, e vou voltar. Deve vir só uma vez, eu vou voltar lá de novo, porque vai voltar porque tem vontade de voltar. Porque a vida é feita de história. E história está onde? Aqui é a história do futebol brasileiro, cara. Então, que vir aqui mais. Temos que chamar outros atletas, outros ídolos, outras pessoas, que eles vêm aqui. Isso a gente precisa fazer, porque nós ficamos guardados dentro de casa. Eu vivi 50 anos dentro do futebol, como jogador e como treinador. Ganhei praticamente tudo que eu devia de ganhar. Tudo da minha vida. Não sabia a que ponto eu cheguei. Fui homenageado pelo Maracanã, isso daí não vai sair da minha cabeça. Onde foi meu filho, foi minha esposa, foi todo mundo. Quer dizer, isso para mim é uma história que eu revivi minha vida, eu voltei minha vida. Estou revivendo mais, estou muito feliz de estar aqui, e as pessoas que vão vir aqui vão estar mais felizes ainda, porque aqui é a vida do futebol e a gente tem que vir aqui, com certeza. E Marcos, tem esse papel muito importante, né, como o Joel disse, de revisitar essas memórias e ter um laço, talvez, de esperança do nosso futebol para o futuro também. Como que você observa esse cenário? Não, falando até como gestor da coisa pública, mas eu acho que nesse aspecto até o lado como cidadão ele pesa um pouco, e eu não sei se o Joel vai
concordar comigo ou não, mas eu quero expressar, já concordou. Já concordei concordando. Não, o que eu queria expressar era assim, por exemplo, o Joel, quando ele começa a carreira dele de técnico, eu tenho certeza que ele tinha, com os seus ídolos, as suas referências, treinadores brasileiros que fizeram a história anterior, né? E hoje a gente vê, na verdade, e eu até trabalho com futebol paralelamente, a gente vê as pessoas tendo ídolos, tendo referências de fora do país, né? E esquecendo um pouco da história. E talvez isso explique o momento que a gente passa no futebol hoje. A gente tem países no mundo, como os tigres asiáticos, China, Japão, Coreia, são países altamente desenvolvidos na tecnologia, eles nunca fecharam a porta para o novo, mas são países arraigados nas suas tradições. Sim. Então, é uma mentalidade que você consegue juntar o que você aprendeu com a história e trazer o novo para essa sua história e essa sua identidade. E não você criar a identidade externa e acabar perdendo a sua. Verdade. Eu acho que talvez isso tenha perdido um pouco essa forma, o Brazilian Way de fazer futebol, né? Eu não sei se deu uma viajada aqui ou não, João. Não, isso é tão bonito. Eu me lembro, quando o Brasil foi campeão a primeira vez, eu morava em Olaria, você morou em Olaria, eu saí de Olaria a pé para ir para a Avenida Brasil para dar adeus. Os jogadores iam passar rápido só para dar adeus para os outros jogadores. Eu fiz isso. E isso estava cheio a avenida, todo mundo foi para o meio da rua. Existia um respeito, existia um amor à pátria. Isso é amar a pátria. O maior esporte que nós temos dentro da nossa vida. Poxa, então tem que reverenciar essas pessoas que foram campeões do mundo, uma pessoa que estão marcadas dentro do nosso coração, dentro da nossa vida. Eu tinha um treinador, sempre me pergunto, qual o treinador que você se inspirou que você ia ver essa prancheta desse campo de futebol? Foi um. Sabe quem era? Elba de Padua Lima, sabe quem é? Não sei. Você sabe quem é? Não sei. Então vou dizer para você. O nome dele era Tim. Foi campeão pelo Bangu, 63 e 64, foi para o Vasco, em 70 foi campeão também. E ele trabalhava no campo de botão. Era só campo de botão de jogo de futebol. Jogo de botão, ele trabalhava. É isso. E você entendeu, eu ficava só de fora. Eu era reserva, né? Prestava uma atenção danada, nem piscava. Ele me inspirou. E essa personalidade de pressão, uma pessoa me deu muitos conselhos e me deu muitos treinamentos, que ele foi da Europa, eu não tinha dinheiro, ele foi primeiro do que eu, foi lá fazer estudo, voltei, trouxe folha e me deu para olha, faça isso aqui que tu vai gostar. Sabe quem era? Carlos Alberto Parreira. Carlos Alberto Parreira. Ele me dava, e ele me chamou para ir da seleção, quando infelizmente eu não podia ir, eu estava no Vasco, no Flamengo, não sei, infelizmente, quando ele foi campeão do mundo. Então são pessoas, Zagallo uma vez no Vasco, sabe o que ele fez? Ia jogar Olaria e Botafogo no campo do Olaria, o Vasco precisava de ver esse jogo. Aí, por que você não traz aquele garoto que tem aí nos juniores? Eu estava trabalhando no júnior, para ver o jogo para a gente. Aí eu fui lá ver o jogo, anotei tudo, soltaram um balão, caiu na minha cabeça, foi uma confusão danada. Aí eu voltei, o dia que o Vasco foi jogar com o Botafogo e com o Olaria, Madureira, sei lá, Olaria, sei lá. Aí eu Zagallo, aqui é o Joel, ele trouxe para você os documentos, para você ver o jogo, para falar para o jogo. Eu falar, eu não vi o jogo, quem viu foi ele. Fala você, cara. Zagallo. Velho Lobo. O cara me deu o prazer de eu dar uma preleção para os jogadores. Os jogadores vão ficar me olhando, é isso, por causa disso. Eu estava fazendo na escola, com educação física. Então, hoje tem que dar valor ao que nós fizemos aqui dentro de casa, nossos treinadores, quem estudou. Quer dizer, você tem que estudar, tudo pode sair do ostracismo e ser um técnico de Botafogo, de Vasco, de Flamengo, que é muita responsabilidade. Você não imagina você estar no Maracanã, está aquele povo atrás de você, gritando, cantando, esperando a vitória. Qualquer coisa que tu fazer errado ali, você vai ser cobrado. Tem que ser mesmo. Tem que ser cobrado com respeito. Então, quando você chega e você trabalha no Flamengo 5 ou 6 vezes, trabalha no Vasco 5 ou 6 vezes, Fluminense 4 ou 5 vezes, Botafogo 4 ou 5 vezes, do América de Olaria, não adianta chorar, é só alegria. E, Ana, a exposição contando os 75 anos do Maracanã não é só futebol também. Tem muitas outras curiosidades que as pessoas vão poder conferir aqui. Conta um pouquinho pra gente. Não é só futebol, né? A gente tem um corredor inteiro falando que o nome é esse, não é só futebol. Teve muitos shows no Maracanã, né? O primeiro foi do Frank Sinatra. Teve... Muita gente não sabe, mas teve vestibular já no Maracanã. Então, chegada do Papai Noel, que é muito cultural aqui do Rio.
Então, conta toda essa história também que não passa só pelo futebol e tá bem legal. O Maracanã sendo usado para todas as ações, né? Como um patrimônio cultural que ele é, de lazer, um símbolo nacional para todas as atividades, né? Nós vamos para um pequeno intervalo e daqui a pouquinho a gente volta. E assim como numa partida de futebol, substituição nos entrevistados de hoje. Sai Ana Carolina Ramos, entra Fernando Ebert, coordenador da visita guiada aqui da Alerj. Seja muito bem-vindo, Fernando. Muito obrigado, Paulo Vitor. Olha, muito legal o que o presidente Rodrigo Bacelar, o diretor Marcos Brito está fazendo. Está acontecendo muita cultura nesse palácio, né? A visita bombando. Eu estou aqui representando a Fernanda Figueiredo, vascaína, né? Subdiretora de Cultura. Poxa, isso aqui, cara, é um menestrel do futebol, né? Contador de caso e é assim que rola as coisas com o Joel. E eu queria puxar mais causos. Vamos falar de causos, então. 75 anos desse gigante que é o Maracanã. Qual a sua principal lembrança desse estádio? Rapaz, eu vou buscar lá atrás. Cara, eu cresci... Não pode ir muito lá atrás, senão entrega a idade. Tem que ter cuidado. Não, já era. Esquece aqui, pô. Cara, 76, cara, eu cresci com a máquina tricolor, que foi, pra mim, foi o melhor time que eu vi jogar na minha vida. E Fluminense Vasco, final, o meu pai, que foi quem me fez tricolor, a gente não podia ir no jogo porque deu um soprinho lá no coração, né? Mas deu 15 minutos do primeiro tempo, naquela época, Valdir Amaral e Jorge Cury, era só assim que a gente via o jogo. Ele não aguentou, falou, vamos. Pô, 14 minutos do segundo tempo da prorrogação, córner de mangas curtas, como já diria Valdir Amaral, Doval mete de cabeça. Eu olhei pro meu pai ficou vermelho, eu falei, cara, vai dar ruim, né, cara? Foi ali e tá ali também o famoso jogo do dilúvio, a invasão do Maracanã, aquele ali foi o pior momento. E agora a gente tem alguns momentos históricos aqui retornando a essa questão do saudoso Maracanã antigo, né? Que nós tivemos uma entrevista também no Arena Esportiva com o Antônio Carlos Araújo, o famoso garotinho. Ele falou que sente saudade dessa época do geral, que dava espaço para todo mundo, né? Os geraldinos, os arquibaldos, tinha setores populares para toda a população poder assistir. Vocês, começando pelo Joel Santana, você sente falta do Maracanã Antigo? Como era trabalhar no Maracanã Antigo como treinador? Maravilhosamente, porque atrás da gente ficava geral, antiga geral. E muitos geraldinos ficavam atrás do banco. Às vezes ajudava, às vezes atrapalhava. E aquilo ali era uma graça, rapaz, porque ali é a essência do futebol brasileiro. O cara ia para lá com a camisa, ou ia levando um urubu, ou ia levando um papagaio, ou ia levando qualquer coisa que simbolizasse para ele aparecer. Eu tinha um tio meu que ia só de geral. Aí um dia eu falei, tio, pô, eu te dou ingresso, pessoa de arquibancada de casa, você vai de geral, por quê? Não, porque quando o jogador der, ele dá Deus, ele responde. Tá ali só para ver o jogador dar Deus. Então, os geraldinos, e não tinha briga, não tinha esse negócio de briga, não. Cada um ficava do seu lado. Então, isso é uma lembrança que eu tenho do Maracanã até hoje. E eu me lembro o seguinte. Antigamente, o Maracanã, quando ia começar o jogo, as duas torcidas entravam pelo meio do campo, a do Flamengo é para o lado, do Fluminense e do Vasco é do outro. Ou vice-versa. Então, já tinha os lugares acenados. Flamengo de um lado, Vasco do outro. Botafogo era do lado sempre do Vasco e o Fluminense era do lado sempre do Flamengo. E era assim. Bangu e América eu não me lembro, mas acho que o América era do lado do Vasco e o Bangu era do lado do Flamengo. Já era dividido, não tinha... não tem lugar. Ali era que nem religião. Essa cadeira é minha e acabou. Ponto. Então, o Maracanã sempre foi essa história por causa disso. Tinha, às vezes, o cara ia lá e soltava um pombo da torcida, às vezes, do Vasco, para soltar tinha muitas essas provocações. Tinha isso. Né? Ou amarrado com o negócio do Flamengo, que já ia perder o jogo, ou ia ganhar o jogo. Quer dizer, são histórias que foram feitas no Maracanã. E as faixas, né? Tinha faixa e bandeira pra caramba. Era bandeira mesmo. Hoje, como muitos dizem, está mais gourmetizado, né? Porra, rapaz, mas era muito essa arenização, o Maracanã que passou pelo processo, primeira iniciativa em 2007 para o PAN, depois foi reformado para a Copa do Mundo, Olimpíadas. Amigo, eu joguei no Maracanã com um público sempre de 100 mil pessoas. 110, 120, chegou até 130, 140 mil pessoas. Hoje é difícil passar de 70 mil, né? Não, pô, teve 72 no outro dia. Tem alguns casos aí bem difíceis, bem raros, né, da torcida do Flamengo, que
consegue fazer esse feito. Memória, eu sou de 95, coincidentemente, Então você é gato. do gol de barriga do Fala a Renato verdade, Gaúcho. fala 95. Sou de 95, É mesmo? Paulo Vitor por conta do goleiro do Fluminense, inclusive. E a memória que eu tenho do Maracanã mais antigo, né, depois, logicamente, dessa geral, é que os torcedores podiam acompanhar o jogo andando pelo anel superior, né? Então você assistia o jogo de um lado e depois, se quisesse, caso quisesse, assistia o jogo do outro. Você tem alguma memória relacionada? Maracanã vazio, né? Maracanã vazio, conseguia. Só a torcida. De uma torcida só. Tinha o gol da Estrada de Ferro e o gol do Maracanãzinho. Isso. Ali sempre tem história. Eu tinha minha história. Porque jogar no Maracanã em qualquer campo, o treinador tem que saber jogar. Tem que saber jogar. E como a torcida do Flamengo ficava do lado esquerdo, a torcida do Flamengo ficava ali ia enchendo, mas quando o campo estava vazio, tomava conta, e a torcida ia para o outro lado mesmo. Tirava outra torcidinha que estava lá, tirava e Eu tomava conta do espaço. Era Era esse momento dessa lembrança, né, de ter essa volta no anel superior e também a partida das categorias de base que acontecia antes e hoje, por conta do uso do gramado e de outras situações, não acontece mais. Que lembrança do Maracanã antigo? Sente saudade? Preliminar. Cara, eu sou da geração que é praia só o Maracanã Futebol, né? Qualquer jogo. Então, Fluminense São Cristóvão, Fluminense Maracanã sempre. E qual era a brincadeira? Você entrar na geral e correr para o escanteio e ficar pulando para aparecer nos gols do Fantástico. Né? A brincadeira era essa. E se caísse uma chuva, era capaz de liberar a arquibancada no segundo tempo. Tá? Então, a brincadeira era essa. Corre, sobe a rampa, sai do Maracanã, sobe pela rampa, volta de novo. Cara, geral era Rio de Janeiro puro, na sua essência, né? Marcos, lembrança do Maracanã antigo, sente saudade também? Sinto. Eu não tenho certeza absoluta, até quando visitei a exposição, perguntei para poder fazer essa pesquisa. Eu acho que eu estive no último Fla-Flu da geral, na geral. Que foi um Fla-Flu em 2005, que a gente ganhou de 4-1, com um golaço de Pedro Casagrande, por cobertura no Júlio César. E eu acho que foi o último Fla-Flu que teve geral no Maracanã. Logo depois ele fecha, né, para a primeira reforma, que é a Pupan de 2007. E, assim, na minha opinião, o Maracanã hoje, ele é um estádio mais confortável, mais seguro para você ter ali um entretenimento, né? Eu acho que hoje, e aí fica até um apelo, né, de torcedor para o consórcio que administra, eu acho que está na hora da gente pensar em alguma forma ali de trazer esse espaço mais popular, porque hoje tem muita procura dos ingressos de gratuidade e sociais para os jogos do Maracanã, principalmente para os grandes jogos. Isso é pouco divulgado, mas é muita procura, esgota muito rápido, o que demonstra uma necessidade de você ter um espaço maior, um espaço que é R$10, que é o que o apaixonado pelo futebol, mas que vive desse salário mínimo nosso, que de mínimo não tem nada, né? Ele consegue ter acesso. Então, acho que hoje o consórcio que administra o Maracanã precisava conservar essa tecnologia, essa modernidade, esse conforto que tem, mas ao mesmo tempo abrir um espacinho ali para que a gente pudesse trazer o povo que gosta, que é apaixonado mesmo e que tem no ingresso, no valor do ingresso hoje, um obstáculo que é quase intransponível. E o horário também, né, diretor? O trabalhador às vezes tem que voltar para casa meia-noite. A gente vê alguns jogos quarta-feira, 9h30 da noite, aí tem que pegar condução, ônibus até a saída do estádio, até chegar em casa para trabalhar no dia seguinte, realmente é uma luta. Eu acho um absurdo isso. Porque quem vai mesmo no Maracanã é o povão. Ia antigamente. E o povão chegava cedo para ver aspirante. Você não viu o campeonato de aspirante, viu? Eu vi, alguns preliminares eu acompanhei. O campeonato de aspirante, às vezes, era melhor do que o jogo principal. Muito. Por quê? Porque a torcida entrava cedo no estádio para poder acompanhar. Não, porque o aspirante, o cara que não jogava em cima, jogava no aspirante. O garoto que estava subindo jogava no aspirante para ganhar punch, para conviver com a torcida, para ir para o time de cima. A torcida já conhecia os jogadores. O jogo era bom para cacete. Já fui campeão de aspirante também pelo Vasco. Eu fui campeão de tudo que disputou. Graças a Deus. Então, nós jogamos uma vez um jogo com o Flamengo. O Flamengo botou o time principal, botou o Dionísio, eu me lembro, botou o Luiz Carlos, chama Luiz Carlos Tatu, botou um time bom. E o Vasco só botou garoto, dentro do Vasco.
A torcida botou o Júnior, botou um monte de jogadores para ganhar da gente. Chegou lá, nós ganhamos o jogo, rapaz, 3-1. Não sei como nós ganhamos. Porque o nosso time era um time enfesado, era o brabo. E fomos para a final, porque era um jogo bom. E enchia, rapaz. Às vezes o torcedor ia antes para ver o jogo já esperando, porque ele era bom. Às vezes o jogo principal era chato, era bom o jogo. O cara começava ali, criar forma, e o torcedor já. Aquele ali vai Já pediam ele até. Aquele ali vai dar futebol jogador. Aquele profissional, ali é né? peladeiro, aquele ali vai dar jogador. Ele já sabia todo mundo. O torcedor é assim. E o Maracanã é uma coisa do seguinte. O Maracanã ficou muito nobre, cara. O valor do ingresso aí, recentemente foi divulgado os valores do ingresso do Flamengo, jogo do Flamengo na Libertadores, R$400 o valor. Você colocar isso num plano de família que ganha um salário mínimo é inviável de uma pessoa frequentar o jogo, né? Não vai. Joel, temos 3 tricolores aqui. Eu, o Fernando e o Marcos Brito. Um dos casos mais emblemáticos é, no Maracanã, o gol de barriga do Renato Gaúcho. Como que foi aquele jogo especial para você? É o título que o senhor tem? Foi estranho, sabe por quê? Porque o Ailton cortou para cá, cortou para lá e bateu no gol. Na súmula está o gol de Ailton. Na súmula está o gol de Ailton. O Renato esqueceu, falou, olha, baby, eu acho que esse gol do Ailton, mas o gol foi do Renato. Renato esse ano ajudou muita gente. Eu me lembro que o Renato veio de Minas e nós estávamos concentrados. Eu dava muita sorte quando eu ia parar em Teresópolis, concentrado lá. Qualquer coisa, para onde você quer ir? Teresópolis. Já cismei com o lugar, me fazia bem. Aí quando eu Renato deitado, falei, e aí, Renato, o que tu quer da tua vida agora? Não pode contar comigo. Não tenho nada com a tua vida, meu irmão. Agora horário é horário, treino é treino e peso é peso. Isso eu não abro mão. Eu não abro mão. O horário é horário, porque sabe onde eu aprendi isso? No Japão. Quer ser amigo japonês? Cumpre horário. 16 vai passar, 16 e 1 vai botar, vai passar 16 e 1. 16 e 2, 16 e 10. O jogo vai começar 14 e 14. É 14 e 14. O japonês é assim, cara. Todo japonês tem um relógio e anda de terno preto. Eu aprendi isso. E horário é horário, para tudo. Sim. Porque geralmente você numa concentração, virou uma bagunça. O jogador chega, quer mexer a mão na comida, opa, isso não vai dar certo. Não, família. E todo mundo tem que comer junto. Não chega meio-dia, outro chega meio-dia e meio. Ah, o Cracão vai chegar meio-dia e meio, vai chegar meio-dia. Ele quer comer. Não quer porra nenhuma, vai chegar comendo todo mundo na hora. Só vai levantar quando o treinador falar, olha, pode ir comer. O japonês era assim. Chegava antes, sentava todo mundo, mandava para o capitão falar, capitão, amanhã nós vamos ter um jogo muito, muito importante. Obrigado. Levantar, pode comer. Sim. Então tem que ter horário, tem que ter responsabilidade do jogador. Pedro. Responsabilidade, principalmente, né? Nós observamos muitos casos de jogadores antigos, muitas histórias que hoje eles contam, que hoje eles revelam, que hoje pode, já que hoje é difícil um jogador ter essa liberdade por conta das mídias, da internet, dos jornais, da TV, que passam muito essas informações. Né? Vem cá, um artista principal de Hollywood, Tom Cruise, Missão Impossível. Se não tiver sequinho, ele não vai fazer o filme, cara. E era dele, mas não vai fazer. Que nem jogador que se apresenta. Ele não ganha bem? Se cuida do... Ah, vou comer feijão, vou ficar... Opa, tá fora. Vou te dar um exemplo. Boxe. É peso-pena. Se tu passando, vai ter o peso acima. Se for o peso acima, o cara vai te meter a porrada porque ele é mais forte que você, cara. Fórmula 1. O cara desenha a cadeira para você exercer daquele jeito, porque é desenhado. Certinho, né? Se você estiver forte, tá fora, rapaz. Todo desporto vai correr 100 metros. Se tu passar 1 grama, tu não vai correr, vai fazer 9, tu não vai fazer. Verdade. Então, por que o jogador de futebol? Ah, ele é assim mesmo. Não, comigo ele não vai guardar, não. Tem que ter esse compromisso, né? Compromisso. Na minha mesa tinha medo das folhas e tinha medo de que era magrinho. Eu estava no meio da folha para dar exemplo para eles. Exemplo, né? Você está no meio da folha, opa, vamos lá, dentro da folha. Vou fazer o quê? E agora, puxando esse lado de torcedor. A seleção brasileira, nessas eliminatórias, fez uma das piores campanhas da história, né? Como que você, Fernando, como torcedor, enxerga esse cenário do futebol brasileiro? Porque nós estamos baseados na seleção, que já não vem de um bom desempenho há muito tempo. Mas nós provamos que o futebol brasileiro ainda é muito rico
nessa Copa do Mundo que aconteceu. Que o Fluminense foi muito bem, o Botafogo surpreendeu vencendo o Paris Saint-Germain, o Flamengo foi muito bem também. Como que você, como torcedor, enxerga o nosso cenário hoje a nível mundial em comparação com as outras ligas mais ricas, vamos dizer assim? Foi muito legal o que aconteceu, porque a gente sempre ficou pensando o que aconteceria. Imagina o Fluminense jogando contra um time desse, né? Mas aí, quando aconteceu, viu que futebol, a paixão do futebol é ser sempre 11 contra 11. Sim. E sempre o Madureira poder ganhar do Real Madrid. As famosas zebras, né? O si do futebol. Então, esse é a paixão do futebol. Então, a gente viu também que é isso. E também viu que se você botar o Bayern jogando em Moça Bonita ao meio-dia de domingo, ele não vai jogar, né? Então, deu aquela equiparada. É isso aí, eu achei muito legal. E, Marcos, como que você observa esse cenário do nosso futebol também, diante dessas maiores ligas, mais expressivas do que o nosso futebol brasileiro? Eu tenho um sentimento meio dicotômico, assim. Por um lado, a gente fica contente com essa explosão, tecnologia, mais dinheiro, mais profissionalização, mas, como eu falei, por outro lado, a gente vê um pouco de perda da identidade do nosso futebol. Sim, perfeito. Certo? Eu até quando a gente vê a garotada jogando, e estava falando antes, que eu falei que o Joel disse que concordava, mas, na verdade, a gente vê hoje o treinador ele se inspirando, até o treinador de categoria de base, um treinador de um time de divisões inferiores, se inspirando no Pep Guardiola, agora no Ancelotti, né? E hoje a gente não tem mais uma grande referência assim de que os jovens do nosso país possam se espelhar, né? Como um jogador profissional, o sonho da maioria dos jovens hoje é você sair da base e muitas vezes na própria base eles são vendidos para o futebol da Europa. Pois é, com uma modelagem de jogo que perde, eu acho, o nosso conceito, o conceito do drible, o conceito do jogador jogando coletivamente, mas preservando a sua individualidade. Eu vejo, às vezes, uns garotos tem uma alegria, o garoto ele quer fazer o drible, ele quer tentar a jogada, mas ele é disciplinado pelo treinador que ele tem que virar de lado, ele tem que escanear antes, ele tem que olhar, passar para um lado, passar para o outro, o time tem que ir jogando. Então, assim, eu penso que a gente precisava ter uma formação para a gente unir o melhor dos dois lados, entendeu? E não imitar 100% o futebol praticado na Europa ou em outros países que tem esse futebol mais mecânico, quanto que, na verdade, o futebol brasileiro ele não surgiu da mecânica coletiva. A gente fala daquele futebol mais bonito, né, do Brasil. Ele surgiu do talento, né, da individualidade sendo colocada à disposição da coletividade. Pelo menos essa é a minha impressão. Perfeito. Certíssimo, sabe por quê? Você hoje, tu liga a televisão, tu vê o treinador falar hoje, campo pequenininho, 1 contra 1, 2 contra 3. O jogador não joga, cara. Eu morei em Olaria, atrás do Olaria, tinha 8 campos de futebol, 6 campos. Tinha pelada todo dia ali. Todo dia, no final de semana, cada um tinha um timezinho. Meu time era Bariri, da Filomena Nunes, cada um tinha um time. O jogador brasileiro foi conhecido pelo seu malabarismo, pelo seu drible, pela sua finta, sua maneira de ser, sua maneira de se comportar, domínio de bola. O europeu não joga assim, cara. Tanto é que, quando eles precisam de um jogador dessa espécie, eles vêm pegar onde? Vem pegar no Brasil. Por quê? Em muitos casos também, de que esse futebol brasileiro acaba sendo punido lá fora. Uma pergunta. O Neymar, por exemplo, já tomou cartão por uma lambreta. O Vinícius Júnior também já tomou. Garrincha saiu da onde? Pau Grande. Saiu de Pau Grande, Magé. Pelé saiu da onde? Três Corações. Porra, meu irmão, peraí, cara. Peraí. Vamos respeitar isso. Aí, o cara de Conizinho de Brasil, você não vê um jogador fazer cruzamento, você não vê um jogador chutando em gol, tu não vê um jogador fazer nada. É campo reduzido. 1 toque, 2 toques. 1 toque, 2 toques, cara. Domina a bola, olha, vê, sente o drama. Parte para cima, arrisca. É o que está faltando. Tem que arriscar jogar. É criatividade, o jogador tem que criar. Metade é o treinador, metade é o jogador. O jogador cria na hora. O cara que dribla, o cara que dá fita, o cara que roda, o cara que faz aquele barabanismo, tudo para tentar fazer o... Agora, tu chega em campo, tu vê passe.
bola lá, bola do meio, vamos chamar o adversário. Chama o adversário do cacete. Tudo vê um jogador armar a jogada. Sim. O cara tá mano a mano, arrisca. O cara toca para trás, vai parar lá do goleiro, lá atrás. Aí volta todo mundo. Aí Isso dá uma raiva, né? Convenhamos, né? Quando a bola tá lá perto do ataque já, e aí vem nesse toque de bola, vem nesse toque, vai voltando, chega toque até de o bola, goleiro. toque de bola. 2 toques, 3. Dá mais de 3 toques, cara. Esse cara não é bom, não. Treinador europeu. A Europa fica com o futebol. Por isso que hoje nós estamos perdendo para eles. Sim. Eles estão querendo enquadrar a gente no futebol deles. A gente quer evitar eles, porra. Joel, falando de futebol lá de fora agora, teve algumas passagens fora do Brasil. Uma delas, uma icônica passagem pela África do Sul, pela seleção da África. Como que foi esse momento na sua carreira? Épico, 2 situações. Você me puxou um negócio legal. Eu estou vendo agora esse treinador que está aí da seleção brasileira e o filho dele está no Botafogo. Carlo Ancelotti, David Ancelotti. Querendo falar português. Aí o cara, olha o esforço que ele está fazendo. Está vendo? Nem sei que é. Foi na fim do esforço, dá para falar inglês, todo mundo gozou. Todo mundo sacaneou. Porra, meu irmão, sozinho lá. E o cara me pegou desprevenido. Aí eu falei de right to the left, the English, falei um monte de coisa. Todo mundo entendeu. Mas daí é Oxford, todo mundo estudou inglês. Eu não falo nada. O treinador está fazendo um esforço danado, aprendendo. Porra, peraí. Mas na vez do Joel, assim como a prancheta, o pessoal caiu em... Mas a prancheta eu ganho, rapaz. Eu tenho coisas no futebol que você nunca ouviu falar. Sabe quando o treinador sabe que está bem no clube? Quando? Quando ele vai no vestiário e vai na rouparia, que eu vou sempre na rouparia, eu tomo café com o roupeiro, para começar. E o roupeiro está bem contigo. Quando o roupeiro está bem contigo, tu vai cair. O roupeiro tem que estar bem contigo. O segredo do sucesso é estar com o roupeiro. Não, tem que estar com ele, porque eles conhecem o clube. No Fluminense era o Chimbica, no Flamengo era o Babão, no Vasco era o Severino, no Botafogo não me lembro o nome dele. Os caras te chamam, você está bem... Ele fala, esse jogador está de mal, professor, esse jogador não vai fazer bom, não. O Chimbica, então, era terrível. O Chimbica era sentado do meu lado, parecia o treinador, você estava no banco e ele sentado do meu lado. E aí, pediu, cuidado com não sei quem, professor. Esse cara não está legal com a gente, não. Depois eu fui para outro clube, quando você entrava ali perto do Fluminense, ele ia todo dia lá me visitar. Quer dizer, o cara gostou de você, ele vai te ajudar. Agora não gostou de você, não tem jeito. E Marcos, voltando a essa junção de futebol com o Parlamento Fluminense, tem um papel muito importante também, porque tem alguns projetos na casa voltados para esse lado, né? Recentemente foi aprovada a lei antirracismo, aqui no caso emblemático do Vinícius Júnior. Tem esse papel muito importante também de unir política e futebol, afinal, política está em todos os setores da nossa sociedade. E o futebol, ele no país, no Rio de Janeiro, ele tem um fator não só de lazer, mas é um fator econômico muito relevante, um fator de empregabilidade muito relevante, né? Quem vive o futebol sabe que no futebol, desde a formação até o alto nível, você tem diversos nichos socioeconômicos mesmo, né? A gente, por exemplo, a gente tem o Fluminense em Xerém, e eu não sei se todo mundo sabe, mas assim, Xerém tem trocentos alojamentos para garoto que vem de fora para tentar teste ali. Para tentar o teste do Fluminense. Quer dizer, você tem vários nichos no futebol. Então, o papel do parlamento em disciplinar, em regulamentar. Recentemente, teve uma discussão para a questão dos ingressos, né? E eu acho que ainda está em tramitação um PL sobre isso. A própria fiscalização da concessão do Maracanã para os clubes, né? A atuação é muito de perto, dada a relevância que a gente tem em relação ao impacto tanto econômico quanto social que o futebol traz para a gente hoje, ainda no Rio de Janeiro, né? Sim. Fernando, você que é o coordenador da visita guiada aqui no Parlamento, como que recebe essa exposição e as outras atividades promovidas durante todo o ano pela Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro aqui no Palácio? Pô, sempre agradecendo muito ao presidente, Rodrigo Bacelar, ao diretor. Cara, o Rio de Janeiro está vivendo uma fase... A gente está com mais visitantes do que no pré-olímpico, né? Do que perto da Olimpíada, do que na Olimpíada. Entendeu? Esse palácio está lotado, cara. Está muito legal, porque a gente faz a visita em espanhol, inglês e português e ainda arranha um francês se deixar aí, né? Aí, quer dizer, tá muito bacana. E aí o pessoal sobe, desce, vem aqui no Maracanã, conversa, bate papo. Estamos conseguindo fazer visita teatralizada. Tá muito bacana, cara. Tá muito bacana. A Fernanda tá apoiando muito a visita guiada, ela gosta muito, curte muito.
E eu estou só agradecendo para poder fazer o que a gente chama da aula de história no ambiente informal, que é onde aconteceu, né? Que é aqui. E tem esses momentos marcantes na vida de quem vem até o Palácio para poder conhecer e se deparar com essas exposições, né? Como que as pessoas enxergam esse momento aqui no Palácio de chegar, observar uma exposição diferente, ter essa aula e poder participar ativamente, de conhecer um pouco da história do Parlamento Fluminense? A gente junta tudo, né? Nesse caso aqui agora... O que mais marca as pessoas quando observam um palácio por fora? A gente imagina aquele cenário de princesa, vamos dizer assim, mas quando a gente se depara com ele dentro do palácio, são muitos momentos e muitos locais dentro do próprio palácio importantes. O que elas mais chamam a atenção aqui dentro? O que mais chama a atenção é a surpresa. Surpresa. Né? A pessoa chega muito aqui sem ter ideia, e a gente sempre abre a visita, vocês têm ideia do que é o Palácio Tiradentes? E a gente vem contando a história lá, desde o Alferes, desde Tiradentes, e aí a pessoa no final fala assim, poxa, nunca imaginei que fosse ser assim. Então o feedback é muito bacana, entendeu? E esse ano então, da gente fazer 50 anos, né, da fusão, a gente está contando essa história, o diretor, quem foi o primeiro campeão da fusão? Fluminense. Já com o Rivelino, né? Então, tá muito bacana isso. Tá muito bacana a gente curtir, contar essa história, tá? E ainda poder ter esse privilégio aqui, para trazer esse também conhecimento aqui. E, Joel, vamos falar um pouquinho sobre estrela. Treinador precisa ter estrela, né? Na vida tem que ter estrela. Na vida a gente tem que ter estrela, né? Um momento também muito marcante, em dois momentos, na verdade, nós já abordamos, que foi a virada do século, né, do Vasco em cima do Palmeiras. Outro momento que ficou marcado também é o momento do chororô do Botafogo, que foi aquela vitória do Flamengo por 3-1 em cima do Botafogo, que tem o dedo de Joel Santana e tem a estrela, porque os jogadores que entraram no segundo tempo, com a iniciativa do Joel Santana, acabaram decidindo aquela partida. É fundamental o treinador, além de sorte, ter esse momento, esse olhar diferenciado para o momento que pede o jogo? Treinador, eu sei, sabe quando eu nasci? Sabe qual é a data do meu nascimento? Qual a data do seu nascimento? 25 de dezembro. Sou eu e ele. O Papai Joel, o Papai Noel, tudo se mistura. Só tem uma coisa de ruim, eu só ganho um presente por ano. O importante é o seguinte, cara. O importante de futebol não é você botar o jogador correspondendo àquilo que você está pensando. Você colocar é fácil. Eu tenho até uma gravação, que eu estou com um grande preparador físico meu, que é amigo meu, que nós tínhamos ido para o Cruzeiro. E nós fomos jogar dentro do Vasco. E o Cruzeiro tem a mania de perder sempre para o Vasco. Aí eu fui fazer a mexida do Dudu. O Dudu estava garotinho querendo entrar em campo. O meu preparador físico falou para mim, Joel, tu não acha que está na hora de botar isso? Eu falei, fica quieto, rapaz. Eu não sabia que eu estava com o microfone do meu lado, olha só que doido. Esse é um momento curioso que reviveu agora nas redes sociais, aí, né, rapaz, está chamando a atenção de muita gente. Rapaz, eu falei, cara, botar é fácil, o importante é quem vai sair. Calma que eu vou botar, calma. Mas você não acha nada, fica quieto. Que era o Ronaldo Torres, é tricampeão brasileiro o Ronaldo. Aí eu botei, não sei se foi certo ou errado, também tem o homem lá de cima sabe. Metemos 3-0 no Vasco desde São Januário, é Moaria. Eu tinha chegado 3 dias antes, eu não sabia o nome dos caras, porque eu tinha chegado ontem. Qual o nome dele? Qual o nome dele mesmo? Asquibaldo. Quem é Asquibaldo? É qualquer um. Não sei quem, número não sei quem. Eu guardo o número. Pô, como é que tu vai chegar 3 dias antes e vai saber o nome de todo mundo? Fica difícil. Agora, você tem que ter sorte e você tem que ver o jogo, saber ver o jogo. Aquela prancheta, se 10 minutos, se eu não anotasse nada na prancheta, esse cara está vendo, está com o pensamento em casa, o filho está doente, brigou com a mulher, brigou com o filho, brigou com o porteiro, deu o chute do cachorro que eu nunca dei, o cachorro está com bronca dele. Mas se eu anotasse, pô, vai sair coisa daí. Joel, você é um dos maiores treinadores da história do nosso futebol, muitas homenagens no Maracanã, e hoje, encerrando esse programa, também aqui a casa tem uma homenagem para você, das mãos do diretor Marcos Brito. Enorme a gente poder estar passando as mãos do Joel essa homenagem. Só uma medalha comemorativa, Joel, dos 75 anos do Maracanã,
para lembrar um pouco desse momento Olha dessa aqui, ó. dessa nossa exposição, dessa parceria. E um prazer imenso estar recebendo aqui pessoas que fizeram essa história, como você, que fizeram a história do Maracanã, do nosso futebol do Rio de Janeiro, do futebol do país. Isso para a gente é uma honra, é gratificante, é mais do que a gente esperava. Mais uma homenagem. Olha, o que acontece é o seguinte. Eu pensei que eu tinha visto tudo. Eu vi quase tudo nessa vida. Eu viajei bastante. Eu viajei bastante por aí, no mundo do futebol. Então, o futebol me dá hoje as minhas maiores alegrias, juntamente com minha netinha, que tem 3 meses, meus 2 netos que estão nos Estados Unidos, com a minha filha, Gabriel e Isabela, Mavi, 4 meses, que está crescendo, está nascendo, e ela me vê agora, fica da maior alegria, fica até emocionado. Então, a vida é feita disso, cara. Sem isso aqui, nós não somos nada. É verdade. Nada. A vida é feita de alegria, feita de comemoração e feita de lembranças. Então, hoje, essa lembrança que eu tenho do futebol inteiro da vida, uma coisa maravilhosa, eu quero agradecer a Lérgio, quero agradecer ao pessoal do Maraca, fez tudo, que me deram a oportunidade de vir aqui contar um pouquinho da minha vida, um pouquinho do meu acervo. E tem mais. O livro do Joel está na praça, você não pode esquecer. O livro do Joel, Papai Joel, é minha vida no começo, vai ter o primeiro, vai ter o segundo e o terceiro. Primeiro vai ter eu nos clubes. O que acontecer com os clubes, com o presidente e diretor de futebol e quem queria escalar time. E depois com os jogadores, meu comportamento com os jogadores, que eu te conheço, eles todos, praticamente eles todos. E aí, se quiser saber mais dos bastidores que nós conversamos aqui, algumas histórias que o Joel deixa guardadinha no livro, O Verdadeiro King do Rio. É verdade. Porque isso acontece. Romário quis ser rei. Não dá, Romário. Renato Gaúcho botou uma coroa nele, o Pica-Pau e o Gaúcho. Eu falei, Renato, dá para tirar isso? Está ridículo. O único que se rendeu foi o Túlio Maravilha. Ele falou, está no livro. Ele dando a expressão, não, eu quis, mas não dá. Com esse aqui não dá para comparar, porque ele é verdadeiro rei do Rio. Eu tentei, mas não consegui. Todo mundo quer ser rei. Passou dos 4 clubes. Passar é fácil, o negócio é ir lá e ser campeão. Ser campeão dos 4 clubes. Marcar. Meu nome está lá na placa do Flamengo, vai Botafogo Fluminense. Chego no Vasco, está lá no Correio. Chego no Fluminense, sou bem recebido. Chego no Botafogo, maravilha. Todos eles me recebem muito bem. Inclusive no América e no Olaria mais ainda. Obrigado mais uma vez pelo convite, obrigado por essa lembrança que tem de mim. E muito obrigado, Maracanã, obrigado a Lérgio, obrigado a todos. Fernando, encerrando o programa Arena Esportiva de hoje, muito obrigado pela sua presença. Graças a Deus. Eu que agradeço, sempre convidando. Gente, segunda a sexta, 10 às 17 horas. Vem conhecer a história, vem. Conta a história, essa visita guiada aqui. É isso aí. Marcos Brito, muito obrigado pela sua participação no programa de hoje. Como todo mundo, eu que agradeço. Queria aqui também, representando o presidente Rodrigo Bacelar, fazer um agradecimento à presença do Joel aqui, abrilhantando o Palácio. Queria deixar também um agradecimento especial para a nossa amiga, a Fernanda Figueiredo, nossa diretora de cultura, porque a iniciativa, o trabalho, o cuidado é todo dela. Então, parabéns, um beijão para minha amiga. Também agradecer a TV Alerj, certo? Na figura de vocês, estão sempre aqui trabalhando. É um trabalho espetacular, né? E é a divulgação do nosso trabalho legislativo. Então, fica um abraço também a todos vocês da TV Alerj. Muito obrigado pela oportunidade. A Fernanda, que esteve aqui com a gente no programa com o José Carlos Araújo, garotinho, aí, contando muitas histórias de vida assim, relacionadas ao futebol. Joel, mais uma homenagem na vida. Muito obrigado pela sua participação. Obrigado mais uma vez. Tricolor, tá tricolor, né? Sou tricolor. Perfeito. Paulo Vitor não é por acaso. Claro. Pô, você marcou mesmo, hein? Graças a Deus. Um abraço a todos. Muito obrigado. Os tricolores que estão aqui, flamenguistas, botafoguenses, enfim. Ao futebol carioca, ao futebol brasileiro. Palácio Tiradentes. Jamais pensei de vir aqui dentro. Daqui é uma honra eu estar dentro desse palácio, que é a história do Brasil, é a história do futebol, é a história da gente. E isso a gente tem que guardar aqui, ó, dentro do coração. Muito obrigado mais uma vez. É isso. O programa Arena Esportiva fica por aqui e até a próxima.